amorosa, né? Então, esse livro ao qual você se refere foi um livro que surgiu a partir de uma pesquisa que nós fizemos em Samambaia e Ceilândia para ver o número de casos de ocorrência com relação à violência conjugal e à violência que acontece nesse âmbito da família, né? O que a gente pôde perceber, em mais de 90% dos casos, essa violência era causada, perpetrada pelo marido, ex-marido, ex-namorado, ex-noivo, ex-companheiro. E a gente reconhece na nossa cultura algumas práticas que são violentas e outras não, né? Então, por exemplo, muitas vezes essa mulher, ela se submete a essa violência em função de que ela não tem uma rede de apoio, né? A família, às vezes, fala para ela, é assim mesmo, ele vai melhorar, ele está nervoso, né? Se acalma com isso. Então, muitas vezes ela não tem a quem recorrer. Essa questão da proteção que a Lei Maria da Penha traz para ela, tem aumentado o número de denúncias, né? Um temor que a gente teve no início foi de que o fato do homem poder ser preso, isso pudesse levar a uma subnotificação, mas a gente tem visto que elas têm acionado esses dispositivos. Se encorajaram? Né? Sim, elas têm se encorajado, mas infelizmente a gente tem esse número ainda alarmante desse jeito. Então, esse livro veio, na verdade eu não sou autora, eu sou organizadora dele, né? Junto com o promotor de justiça, que é o Dr. Fausto. E aqui a gente aponta, então, alternativas e a gente levanta alguns pontos. Só ler aqui, o título do livro é Violência Doméstica, Vulnerabilidades e Desafios na Intervenção Criminal e Multidisciplinar. O que esse livro tem de original é trazer uma visão jurídica e uma visão psicossocial, né? Então, da intervenção pelos assistentes sociais, pelos psicólogos, pelo Ministério Público, né? Então, e aqui a gente aponta todos os fatores que são considerados fatores de risco, que deixa essa família, né? Então, não só a mulher, mas também as crianças, a pessoa com deficiência física, mental, com deficiência de alguma natureza, as pessoas que são homossexuais, por exemplo, que é uma violência invisibilizada por questões de preconceito. A gente fala um pouco das tentativas de separação e inconformidade, a vulnerabilidade da mulher grávida, né? Que aí a casa-abrigo fica cheia de mulheres, então, nessa condição. Então, nesse livro a gente quis sensibilizar os profissionais de todas as áreas, especialmente a jurídica e a psicossocial, para poder atuar nessa questão tão importante. Ou seja, dentro do próprio universo da violência contra a mulher, existem várias especificidades, né? Vários segmentos diferentes. Nós temos uma pergunta do cidadão ali, vamos dar uma olhadinha para continuar a nossa conversa. Miguel dos Anjos, funcionário público. Eu queria saber em quais circunstâncias a mulher vítima de violência deve procurar o abrigo. Se é a delegacia que encaminha ou se existe um outro tipo de expediente para o encaminhamento dessa mulher a um abrigo. Vou jogar essa pergunta aí do Miguel para a Valéria Souza, que é subsecretária de Assuntos para a Mulher no Distrito Federal. É uma subsecretaria recente, né, Valéria? Você estava me dizendo. Como é que você responderia, Miguel? Quais são os casos em que a mulher deve ser encaminhada para o abrigo? Isso. Atualmente, boa tarde a todos, né? Respondendo a pergunta, atualmente a mulher é encaminhada à casa-abrigo pela Delegacia Especializada da Mulher, a DEAN. Né, mas ela pode ser encaminhada também por ordem judicial ou pelo Ministério Público ou mesmo a própria subsecretaria quando ela faz a denúncia por telefone pelo Disque Denúncia. Mas nem toda mulher vai logo, né? Assim, nem toda mulher vai logo. O que a gente tem observado é que a Lei Maria da Penha realmente ela pegou, as mulheres têm denunciado mais, mas ainda só denunciam a questão da violência física. A porta de entrada para essa mulher fazer a denúncia é a delegacia de polícia. E ela só vai à delegacia quando a violência é física, quando ela foi agredida fisicamente. E a lei prevê outros tipos de violência: violência moral, violência patrimonial, violência sexual e a violência psicológica, que ocorre muito nessa violência psicológica. Então, a ideia é o centro de referência, é a gente criar esse centro de referência aqui no Distrito Federal, para que as mulheres possam ir ao centro de referência e lá a gente fazer essa triagem para ver se é um caso de casa-abrigo ou não. E complementando o que o deputado falou, institucionalmente a questão do orçamento para essa questão da violência doméstica ainda é um problema que a gente enfrenta e a operacionalização dessa questão da violência da mulher. No caso lá que eu atendo essas mulheres na casa-abrigo, o que a gente tem observado é que elas fazem a denúncia, elas têm interesse em prosseguir com o processo,
né, que a pessoa realmente seja punida, mas dentro desse atendimento psicológico, jurídico e assistencial que é prestado na casa-abrigo, a dificuldade que a gente sente é essa questão, existe a dependência emocional, que aí o psicólogo vai trabalhar isso aí, mas existe também muito, principalmente na casa-abrigo, a questão financeira, a dependência financeira. Que foi o que o deputado até falou. Então, isso, é necessário que haja integração, como foi feito agora no dia 8, nós assinamos o termo de cooperação com várias secretarias do Distrito Federal para prestar essa assistência. Então, por exemplo, nós temos mulheres lá que não são alfabetizadas. Isso é um absurdo na capital do país, né? Uma mulher com 26 anos que não sabe ler e escrever. Então, foi feito esse termo de cooperação com a Secretaria de Educação, em que vai prestar a alfabetização e o encaminhamento à educação de jovens e adultos dessas mulheres. Com a Secretaria do Trabalho, o nosso termo de parceria é curso, eles oferecerem cursos profissionalizantes, cursos rápidos, que elas possam fazer até em casa, um curso de depilação, de cabeleireiro, uma sobrancelha, salgadeira, alguma coisa que renda para ela. Porque é isso que vai motivar, é esse que é o empoderamento, né, que a gente fala. Não adianta elas resgatar a autoestima, se ela, como eu converso muito com elas, uma falou para mim, eu vou sair daqui e se eu não tiver o que dar para os meus filhos comerem, o Conselho Tutelar vai tomar meus filhos. Então, entre ficar sem os meus filhos e continuar sendo agredido, eu prefiro a agressão. Então, nós estamos muito preocupados com essa questão do empoderamento, é essa libertação dela da dependência econômica, que isso também é muito importante. Só para alertar nessa dependência econômica, a gente vê que nos casos de pessoas que têm renda própria, motivação não é a violência, é o ciúme. Quando as pessoas têm um nível social, quando a mulher tem renda, normalmente o caso ocorre por causa de ciúme. A classe mais baixa não, uso de droga, bebida, por motivo fútil, o time perdeu, desculpas qualquer. Depois é briga de ciúme mesmo, né? Bom, nós temos um caso concreto aqui, um caso infeliz, né? Do que o Romero Silveira de Carvalho está aqui para contar para a gente, né? Ele é bancário e tio de uma vítima fatal de violência contra a mulher, não é? Perfeito. O que foi que aconteceu? A sua sobrinha se chamava? Josiane Carvalho. Josiane. Ela morreu em 2007? Isso. Foi um crime que chocou bastante a cidade de Brasília pelo que ela trazia, assim, né, no seu contexto de exatamente a questão da violência contra a mulher. A minha sobrinha, Josiane Carvalho, ela foi vítima de um atentado, né, por parte do seu namorado, um bombeiro militar, Antônio Glauber, né, que desferiu um tiro contra o peito, né, da minha sobrinha, provocando a morte dela. Né? Foi uma situação de uma discussão, um relacionamento bastante conturbado que já vinha durando aí cerca de 4 anos e acabou tendo esse desfecho, né? E foi um crime que chocou bastante Brasília e, evidentemente, mobilizou a sociedade, né, discutindo exatamente essa questão, o fato de ser um bombeiro militar que deveria zelar, né, zelar por vidas, né? E ter preparado para isso, é o que se espera, né? No entanto, veio a provocar tal incidente, né, tirando a vida de uma mãe de 2 filhos, né? Na ocasião, uma filha com 4 anos e um filho com 7 anos. Qual era a idade dela? A Josiane, quando do episódio, ela tinha 35 anos. Né? Então, chocou bastante a cidade de Brasília. A família se mobilizou, né? Buscou apoio de entidades que eu gostaria, inclusive, de frisar aqui, ressaltar o trabalho desenvolvido aqui em Brasília pela Subsecretaria de Apoio às Vítimas da Violência, né, contra a Mulher, né, na pessoa da amiga Valéria de Velasco e toda a sua equipe, né? Fizemos caminhadas, fizemos várias manifestações logo após o ocorrido, até chegarmos ao julgamento, né, que foi levado a efeito no mês de setembro do ano passado.